Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo anterior fizemos uma abordagem do período regencial, compreendido entre 1831 e 1840. Vimos que ao início deste período haviam diferentes correntes políticas. Haviam os liberais, subdivididos entre moderados, defensores da manutenção das estruturas monárquicas, e exaltados, que formulavam a implantação de um novo governo republicano. Havia também os restauradores, que em sua maioria eram portugueses e defendiam a ideia de que a estabilidade só se daria com o retorno de Dom Pedro I ao poder. A existência de diferentes posições políticas, revelando a falta de unidade entre os integrantes da política nacional, gerou um quadro de grande disputa pelo poder e de grande instabilidade no período regencial. Uma das consequências dessa falta de unidade foram as revoltas deflagradas ao longo da regência. A Sabinada na Bahia, a Balaiada no Maranhão, a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul foram manifestações criadas em consequência da desordem que marcou o período regencial. Após a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país. Os conflitos representavam também o protesto contra a excessiva centralização do governo. Portanto, meus amigos, o período regencial é normalmente entendido como um momento de crise, perceptível pela eclosão de grandes rebeliões que ocorreram nas diversas regiões do país, levadas a cabo por camadas excluídas do poder e agravadas pela grande exclusão econômica e social em alguns casos. A ocorrência dessas rebeliões caracterizou a regência como um período extremamente conturbado. Essas revoltas expressavam o grau de instabilidade política, o fortalecimento das tendências federalistas e a mobilização de diferentes setores da sociedade brasileira. Do ponto de vista político, portanto, considera-se o período regencial como uma fase extremamente agitada, com ocorrência de crises e revoltas em várias províncias, geradas pelas contradições entre os anseios da elite, da classe média e das camadas populares. Nesse período eclodem várias revoltas: Cabanagem no Pará, Balaiada no Maranhão, Sabinada na Bahia, Revolta dos Malês também na Bahia e a Guerra dos Farrapos, ocorrida na província do Rio Grande do Sul. Faremos agora uma abordagem com as principais características dessas revoltas citadas. Começando pela Revolta dos Malês, ocorrida na Bahia, na cidade de Salvador, em 1835. Foi uma rebelião que é pouco conhecida do grande público brasileiro, uma rebelião pouco estudada. Essa rebelião foi organizada pelos escravos africanos muçulmanos. O principal objetivo era a luta pela liberdade, ao mesmo tempo que essa rebelião foi movida por um forte sentimento racial em oposição ao domínio branco. A organização dos escravos na cidade de Salvador tinha uma grande influência do haitianismo, as revoltas de escravos ocorridas no Haiti, que promoveram a independência daquele país numa verdadeira revolução negra. Essa revolta teve grande repercussão no país e no exterior, e como dissemos anteriormente, foi liderada por escravos africanos muçulmanos que lutavam contra as desigualdades étnico-raciais e sociais. Destaca-se nessa revolta o fato de que muitos integrantes da Revolta dos Malês saberem ler e escrever no idioma árabe, o que contribuiu para a preparação dessa insurreição.
que acabou massacrada pelo governo. Uma outra revolta ocorrida nesse período foi a cabanagem. A cabanagem, meus amigos, ocorreu no Pará em 1835 e perdurou até 1840. A cabanagem representa um dos mais expressivos movimentos sociais do Brasil. Contou com ampla participação popular. Indígenas, negros, mestiços, escravos, livres pobres lutavam pelos seus direitos na província do Grão-Pará. A cabanagem se constitui numa luta contra as desigualdades sociais. Não havia um projeto político definido. Os cabanos chegaram inclusive a tomar o poder, mas acabaram traídos. Entre as principais lideranças cabanas, destaca-se Antônio Maucher, Francisco Vinagre e Eduardo Angelim. A cabanagem foi a mais popular das revoltas ocorridas ao longo das regências e por isso mesmo foi a mais severamente reprimida. Calcula-se que aproximadamente 30 mil paraenses foram mortos, número este que representava 25% da população total da província do Pará. Nesse momento também ocorre uma outra revolta, mais uma vez na Bahia. Desta feita é a Sabinada, que ocorre entre 1837 e 1838. O principal líder desta revolta foi o médico Francisco Sabino. As dificuldades econômicas enfrentadas pela província da Bahia representam a causa principal dessa revolta. E o recrutamento forçado dos baianos para lutar contra os farrapos no sul do Brasil representa a causa imediata. Entre os objetivos da Sabinada estavam a proclamação de uma república provisória que duraria até a maioridade de Dom Pedro II. Essa revolta contou com adesão das camadas médias baianas, mas ao final acabou reprimida pelo governo central. Tivemos líderes presos ou mortos e alguns deles exilados, a exemplo do que ocorreu com o médico Francisco Sabino, principal liderança da Sabinada, que acabou exilado para o Mato Grosso, onde morreu em circunstâncias no mínimo suspeitas. Pois bem, senhores, agora analisaremos uma outra revolta ocorrida durante esse período. Foi a Balaiada, no Maranhão, entre 1838 e 1841. Inicialmente, a Balaiada foi resultado das lutas internas da província, opondo conservadores, chamados de cabanos, e bentivis, os liberais. Essas revoltas, essa disputa interna entre conservadores e liberais que almejavam o poder na província do Maranhão, acabou aprofundada pela luta de segmentos sertanejos, sob a liderança de Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o popular Balaio, e pela insurreição de escravos sob o comando do Negro Cosme, o que deu características, conotações populares ao movimento. Manuel dos Anjos Ferreira, o Balaio, Raimundo Gomes, o popular Cara Preta, e o Negro Cosme são os principais líderes da Balaiada. Entre as causas desse movimento estão a pobreza generalizada, a concorrência com a produção de algodão dos Estados Unidos da América, os privilégios concedidos aos latifundiários e comerciantes portugueses e vinganças pessoais. A Balaiada se constituiu também num movimento que não possuía um projeto político definido, fundamentado, e a desunião entre os participantes desse movimento foi fundamental para a derrota dos mesmos. Manipulados e traídos pelos bentivis, os liberais locais, eles acabaram sendo reprimidos pelas forças do governo central, sob o comando de Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. Pois bem, analisaremos agora a mais longa das revoltas do período regencial brasileiro. Estamos nos referindo à Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, ocorrida no sul do Brasil
entre 1835 e 1845. A Guerra dos Farrapos, meus amigos, envolveu principalmente gaúchos e catarinenses contra o governo central, o governo representado pelas regências. A Guerra dos Farrapos teve início ainda no período regencial, em 1835, e se arrastou até o segundo reinado, em 1845, fruto da grande repressão movida pelo exército, sob o comando de Duque de Caxias, e por concessões dadas aos revoltosos gaúchos. A Guerra dos Farrapos foi movida pela elevação dos impostos sobre a produção de charque do Rio Grande do Sul e por uma postura republicana e separatista de elementos da elite gaúcha. Portanto, senhores, uma característica muito importante da Revolução Farroupilha é o fato de ser a mais elitista e mais longa de todas as revoltas do período regencial brasileiro. Entre as principais lideranças desse movimento destacam-se Bento Gonçalves e Davi Canabarro, grandes estancieiros gaúchos. E também cabe destaque para a figura do revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi, o conhecido herói dos dois mundos, que lutou na Guerra dos Farrapos e também participou intensamente do movimento pela unificação italiana. Entre as causas da Revolução Farroupilha, podemos mencionar os altos impostos taxados sobre a produção do charque gaúcho, os baixos impostos de importação sobre o charque platino, produzido na Argentina e no Uruguai, e também a falta de autonomia provincial, reivindicada pelos gaúchos. Esse movimento, a Revolução Farroupilha, tinha caráter republicano e separatista, meus amigos. Ocorreu a proclamação de duas repúblicas no sul do Brasil. Primeiramente, a República do Piratini, ou República Rio-Grandense, proclamada no Rio Grande do Sul em 1835, e a República Juliana, proclamada em Santa Catarina de julho a novembro de 1839, por ninguém menos do que Giuseppe Garibaldi. Um dos fatores que explica a longa duração da Revolução Farroupilha, meus amigos, sem dúvida alguma, foi a grande experiência de combate dos gaúchos, uma vez que eles se envolveram em grandes guerras fronteiriças, nas guerras platinas, e a existência de recursos econômicos para sustentar a guerra. A elite provincial gaúcha financiava a guerra e ela acabou perdurando ao longo de 10 anos. Uma outra característica importante é que não havia unanimidade entre os gaúchos, uma vez que Porto Alegre apoiou o governo central, bem como áreas de colonização germânica ou ligadas ao capital, ligadas ao comércio com a capital, o Rio de Janeiro, permaneceram fiéis ao governo regencial e posteriormente ao governo imperial. A Guerra dos Farrapos se encerra em 1845 com a assinatura do Tratado de Paz de Ponche Verde, que anistiou os envolvidos gaúchos, incorporou os farrapos no Exército Nacional com a mesma patente que eles ocupavam no Exército Farroupilha, permitiu a escolha do presidente da província do Rio Grande do Sul, promoveu também a devolução das terras confiscadas durante a guerra e, o mais importante, fundamental, estabeleceu protecionismo alfandegário para o charque produzido no Rio Grande do Sul. Pois bem, senhores, vimos então, nesta videoaula de hoje, as principais características do período regencial brasileiro. Espero que vocês continuem estudando e verifiquem os nossos próximos vídeos. Em té!